Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas, né, diárias, trazendo todas as informações necessárias para que você, produtor rural, tome as decisões mais assertivas possíveis, né, sendo assim o produtor rural mais bem informado do Brasil. E agora a gente vai falar do dólar. O dólar, né, que nos últimos dias, apesar dos altos e baixos, tem mostrado ali uma certa estabilidade, entre 4,80, 4,90, hoje chegou a bater ali os 4,90, mas nesse momento demonstra aí uma tendência de queda, tá indo aí para 4,85, 4,84, enfim. A gente vai entender esse movimento do dólar, né? O que o dólar está passando nesse momento, quais são os fatores que estão trazendo aí essa variação para o câmbio e quais as perspectivas para o futuro, aqui com o Lucas Brigato, representante lá da Etmos. Lucas, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, Edson. Bom dia para todos aí. Bom, Lucas, vamos começar então, né, por esse momento, pelo dia de hoje, né? A gente viu que o dólar começou ali numa perspectiva de alta, chegou a bater ali 4,89, 4,90, mas agora tem uma tendência muito clara de queda aqui, chegando a bater aí 4,85, 4,84. Para o dia de hoje, quais que são os principais fundamentos que estão dando aí essa variação cambial? O mercado começou quente hoje, né, em virtude aí das notícias sobre ICMS, né, isso traz um aperto fiscal para o governo, talvez até de caráter eleitoreiro, né, eles estão chamando a atenção para uma redução ali de custos de combustíveis de uma forma assim, o mercado entende até ser um pouco irresponsável. Isso gerou um efeito inicialmente negativo no dólar, né, a gente viu ele subir aí perto dos 4,90, já deu uma arrefecida, voltamos aí para patamar de 4,85, isso é um componente adicional a tudo que a gente já vem tendo aí de impacto sobre o dólar hoje, né? A gente vem de uma tendência de queda que já perdura ali praticamente 6 meses, né? Um aumento de fluxo internacional, e aí a gente tem N fatores aí que trouxeram recursos de fora para cá. Atingimos ali um ponto de difícil ruptura ali, perto dos 4,70, né? E nessa última semana ele vem andando de lado, né, trazendo ainda um pouco de indefinição nesse curto prazo. A gente fica ali de olho numa ruptura dos 4,91 para demonstrar ali um novo patamar ali de alta, mas ainda assim, olhando o comportamento dos últimos dias, os fluxos, a intensidade das movimentações, a gente ainda fica numa semana ali um pouco indefinida. E políticas, porque a gente sabe, né, sempre que tem uma decisão do Fed, né, o federal, o banco, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, há uma variação cambial, e isso sempre acaba acontecendo. E aqui para o Brasil, né, há uma grande tendência dessa movimentação acontecer, né, principalmente pelas decisões, né, políticas, e esse ano é um ano de eleições, né, e ano de eleições também costuma ter aí alguns atritos, né, cambiais. Quais que são essas perspectivas, olhando, né, esse lado mais político e econômico, aí, tendo esses fatores, né, Estados Unidos e Brasil na ponta de lança aí? Perfeito. Com relação a juros, né, a gente está em fase final de encerrar o ciclo de alta de juros, talvez a gente tenha mais 1 ou 2 aumentos. A gente já percebeu inflação voltando ali para baixo de 0,6%, 0,7% ao mês. Isso faz com que ali a voracidade para aumento de juros diminua um pouco. Ao contrário dos Estados Unidos e até de outras economias, né, que para eles a inflação é um pouco novidade, eles ainda estão na dúvida de quão necessário e quão rápido vai ter que ser o aperto fiscal lá. E toda vez que a gente ouve uma sinalização da economia americana de subir além daquilo previsto, né, ali na casa dos 0,5% que eles vêm trabalhando, a gente tem um fluxo de retorno desse capital estrangeiro que chega,
vai para a economia americana buscando taxas mais atrativas e segurança do capital lá. Então, é uma vulnerabilidade que a gente tem aqui, que gera essa volatilidade só por esse efeito de notícias ali com relação a juros através do Fed e até mesmo aqui no Brasil. E fora isso, um ano de eleição, que a gente percebe ali um cenário bem polarizado e volátil, mas que o mercado ele já vem, de certa forma, ensaiando uma precificação sine qua non, né, vamos dizer assim. O mercado ele já vislumbra uma antecipação independente do cenário que ocorra no futuro, né? O que a gente fica sempre de olho mesmo é a questão fiscal, que é algo que incomoda mais para o investidor internacional, o grande investidor, né? Investir no Brasil com risco fiscal, para o olhar do investidor estrangeiro, é uma alocação de altíssimo risco. Então, a gente se torna ali um pouco vulnerável na manutenção desse recurso aqui. Isso faria com que o dólar voltasse a subir no médio prazo. Então, a gente tem que ficar de olho, né, nas decisões do governo em relação à arrecadação e tudo mais. E, fora isso, a briga que a gente ainda nem viu começar, né? A gente ainda está numa fase vamos dizer assim, pré-candidatura mesmo, né? Então, ainda as rédeas estão ali bem presas, porque, evidentemente, é um período que ainda não se pode abertamente fazer nenhum tipo de divulgação e de plano de governo, etc. Então, a gente ainda está numa fase que a briga ainda está morna. E aí, Lucas, né, só para a gente entender um pouco mais do componente internacional, a gente já deu esses parâmetros, né, políticos e econômicos visando o Brasil e os Estados Unidos, de uma forma mais globalizada. A gente vê 3 pontos importantes, né? O primeiro deles é que o real está se mostrando, dentro da cesta de moedas, ele tem se mostrado cada vez mais atrativo, né? Aproveitando o seu comentário, né, sobre a visão do investidor internacional, né? O real está se mostrando atrativo dentro da cesta de moedas, né? Há alguns fundos soberanos que começam a olhar mais para o Brasil, inclusive o BRICS, né, que acaba tendo ali a Rússia e a China, né, dentro do BRICS. Eles querem demonstrar cada vez mais influência global, já que eles estão ali batendo de frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, como você bem comentou, já começa até a repensar, né, os embargos frente à China para ter mais competitividade no mercado interno. De uma forma mais global, como é que você analisa esses pontos, né, e o quanto isso acaba afetando aqui no nosso câmbio, aqui, né, no nosso realzinho? Bom, primeiro de tudo, o fluxo que antes era distribuído dentre todos os membros do BRICS, né, o mercado emergente acabou se reduzindo em virtude da guerra, primeiro, né, então, fluxo de capital que era destinado à Rússia acabou sendo concentrado basicamente em Brasil e México. Capital que ia para a China também, em virtude até da política dela com relação à Covid-0 e todo o impacto do travamento comercial, portuário e produtivo, também gerou ali um descrédito temporário, a gente sabe, mas gerou um descrédito, isso fortaleceu o fluxo de entrada de recursos aqui no Brasil. E um ponto importante, acredito que até vocês estejam bem antenados com relação a isso, é porque a gente é o celeiro de commodity do mundo, né? O quarto maior produtor de alimentos do mundo. Isso faz com que também haja uma atratividade adicional aqui, por conta do preço das commodities em elevação, né? Esse choque entre oferta e demanda trouxe ali uma alta de preços para o mercado brasileiro. Para quem é exportador, isso é excelente, né? Só que também o mesmo causador acaba gerando um impacto negativo de dólar em abundância entrando. O exportador gosta de dólar caro porque ele recebe mais pela exportação, mas ele
ele em si acaba sendo um dos fatos causadores dessa queda da moeda, né? Enquanto houver esse desequilíbrio, né, tanto na parte energética, que envolve mais a Rússia, quanto na parte de produção e distribuição de bens envolvendo China, o Brasil pode se beneficiar, e principalmente na questão de alimentos, pode se beneficiar bastante com essa briga entre eles. Aproveitando que você trouxe o fator agronegócio aqui para a nossa conversa, né? Hoje a Conab trouxe uma perspectiva de safra recorde de grãos, né? O que vai se beneficiar por esses bons preços. E por um outro lado, Lucas, além, né, das boas exportações, as importações, também a gente vê aí uma redução nos embargos e nas taxas, né? Até mesmo para dar um maior equilíbrio aí nas taxas de juros e na nossa inflação. Isso vai ter uma repercussão positiva no seu ponto de vista? No ponto de vista, acredito que sim. Eu sou pró abertura de mercado, né? Então, a gente vê até o Brasil indo numa contramão do que outras economias vêm praticando, né? Como eu falei, o mundo desenvolvido ele não está habituado com esse choque inflacionário, né? Vem tomando medidas cada vez mais restritivas, enquanto o Brasil vem procurando facilitar o trânsito também de entrada de recursos, né, reduzindo tarifa de importação de alguns itens para aumentar um pouco a oferta de produtos. E isso faz com que a gente consiga reduzir um pouco o preço, né? Hoje a gente tem muita gente procurando produtos para comprar e você não encontra na prateleira, né? A partir de insumos para construção civil, itens eletrônicos de maneira geral, né? A gente vê que falta peça para construir as coisas. Então, o Brasil, de certa forma, está tentando gerar uma atratividade de trazer esses recursos para cá, para poder ter um abastecimento um pouco mais fluido, e isso pode favorecer ali, né, tendo maior oferta de produtos, favorecer ali uma queda de preços. Bom, Lucas, agradeço as suas informações, e para a gente já entrar aqui, né, nos nossos pontos finais, deixo aqui um espaço para você trazer as suas perspectivas daqui para frente. Bom, o dólar ainda indefinido no curto prazo, apesar da gente ainda olhar ele para baixo, né? A gente ainda acredita que tenha margem para cair mais. Acredito que não chegue ali próximo aos R$4, né? Mas essa trava de 4,70, acredito ainda assim que haja possibilidade da gente romper. Graças a Deus não tivemos nenhum evento climático mais grave, né, para poder também ser um fator impeditivo de comércio. As safras recordes mostram isso. A gente tem aqui no nosso dia a dia atendimento a produtores que estão comemorando ali o resultado das suas colheitas. Isso é muito bom. E temos um ano, de certa forma, aí um pouco volátil pela frente, mas que, historicamente falando, pós-eleições, a gente tem um cenário bem mais positivo e bem mais límpido para novas projeções. Por hora, a gente fica muito mais de olho nos acontecimentos do dia a dia, mas sem muitas expectativas de acerto de projeções, né? Até porque acontece alguma coisa, a gente tem que ajustar as projeções. Por hora, a gente fica muito mais de olho em si no que acontece ali no dia a dia. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. E você que acompanha o site já sabe, né? Siga todas as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, para que cada vez mais as nossas notificações e os nossos boletins cheguem até você, né? Você seja avisado aí sempre que tiver um conteúdo online, né, ao vivo, aqui pelo nosso canal oficial do Notícias Agrícolas dentro do YouTube. Tivemos aí então, né, as últimas novidades com relação ao dólar, que se mostra numa tendência de queda devido a fatores positivos
para o Brasil, né, o mercado internacional cada vez mais fechado, enquanto que o Brasil segue uma contramão aí, né, de abertura econômica, de diminuição de tarifas de importação, além de outros fatores aí, né, temos aí uma safra, olha só, produtor rural, né, você aí trazendo boas novas para o Brasil mais uma vez, né, as boas safras brasileiras aí trazendo, né, divisas internacionais para dentro do nosso país. Vamos estar sempre de olho aqui nas nossas notícias para você colocar na balança, né, e tomar as melhores decisões, não só de preços das commodities, mas também dentro do câmbio, né? A gente sabe que esses dois fatores são essenciais para que vocês tenham aí bons rendimentos dentro dessa safra nossa que a Conab traz aí como um recorde, né? Uma safra recorde de grãos. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.